Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos. Nós poderíamos apresentar os irmãos, dar boas-vindas a todos, mas visto que vocês estão em pé, nós vamos ler as Escrituras. Está no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu pedi para o irmão que eu precisava de um tempinho mais hoje e que ele remisse o tempo para ver se nós terminamos antes da meia-noite. Aproveitar, né, que a casa está cheia, mas vocês entenderam? Terminar antes da meia-noite, não é depois, né? Antes. Então nós vamos aproveitar, lermos a Escritura, a Êxodo capítulo 12. Olha, nós aprendemos há muito tempo, porém isso deve estar gravado em nossos corações de uma maneira mais patente, mais firme, uma maneira com plena revelação. A Bíblia nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estamos familiarizados com esta expressão da Escritura, não é? Evangelho segundo São João, no primeiro capítulo, o primeiro versículo e também o 14. Agora, ouçamos isto aqui na expressão do profeta. Agora sabemos que a palavra é Cristo. Ele citou a Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em Hebreus 13:8, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, é para a palavra que olhamos, pois ela, a palavra, é a expressão do que Deus é. É para a palavra que nós olhamos, pois ela é a expressão do que Deus é. E quando Deus veio em Cristo, não temos nenhuma dúvida, né, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O trinitariano tem a cabeça dura, né? Não vê essas coisas. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. De que maneira Deus estava em Cristo? Uma pessoa dentro da outra? Deus sendo Espírito, habitando naquele corpo que ele gerou no ventre da Virgem Maria. Muito bem. Então o profeta está nos dizendo: portanto, é para a palavra que olhamos, porque ela é a expressão do que Deus é. E quando Deus veio em Cristo, ele era a expressão do que Deus era. Cristo era a expressão do que Deus era. A Bíblia diz em Hebreus, acho que no primeiro capítulo, que ele, Jesus, era a imagem de Deus. Então veja, quando Deus veio em Cristo, ele era a expressão do que Deus era e o que quer que ele tenha sido. Ele sempre será. Ele permanece, porque ele é eterno e não pode mudar. Que coisa boa, não é? Digamos assim, um alimento bem temperadozinho, ainda que seja um arroz com feijão, né? Mas estando bem temperado é gostoso.
Então, isso aqui está bem claro, não é? Deus é a palavra. E o que ele era, ele sempre será, porque ele é Deus, ele é imutável, ele não muda. Agora, essa palavra é que tem sido revelada para nós. E essa palavra é Deus. Essa palavra está no seu coração, então Deus está aí no seu coração. Amém. Então é para a palavra que nós olhamos. Isso está na mensagem Olhe. Então vamos ler Hebreus, ou melhor, Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas congregações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por estarmos diante de uma grande oportunidade, pois estamos na presença do Senhor, que é um Deus misericordioso, um Deus que não lança fora aqueles que se aproximam de Ti. Eis aí, ó Pai, os Teus filhos, que cada um receba do Senhor uma bênção especial no culto desta noite. Perdoa nossas falhas, Senhor, e ajuda-nos em nossas necessidades.
Nós oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Quem está quebrando as cadeiras, hein? Quebra uma, tem que pagar duas. Pois bem, vamos apresentar nossos irmãos que vieram lá do Caratuva, juntamente com a cidade de Ubiratã, não é? Caratuva é município de Campina da Lagoa, não é? Onde nós temos a nossa igrejinha lá na roça. Às vezes nem todos conhecem, né? Mas eu vou pedir para o irmão Éder e a irmã Sara e ficarem em pé primeiro, o casal. Esse casal é lá do Caratuva. São os proprietários da onde nós temos a nossa igrejinha da roça. Ei, igrejinha que vai deixar saudade, hein? Muito bem. O irmão Éder é filho do irmão Epaminondas, que é o chefe, né? O ancião. E o irmão Éder é filho, é o braço direito dele, né? Muito bem. E a irmã Sara é a esposa do irmão Éder. Muito bem. Vocês são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Agora a irmã Sueli vem da Campina da Lagoa. Fica em pé, irmã Sueli. Ali está ela. A irmã Sueli é irmã do irmão Éder, não é? Muito bem. Ela não está só, sua esposa não veio, que não coube no carro, né? Mas fica devendo de trazer ele aqui outra vez, tá bom? Deus abençoe a irmã Sueli, bem-vinda. A irmãzinha mora lá na Campina da Lagoa, na cidade. O seu esposo trabalha na Sanepar. Muito bem. E agora a irmã Maria Helena, juntamente com a sua acompanhante, não é? A irmã Maria Helena mora lá em Ubiratã, onde nós temos a maior congregação do meu campo, viu? E ali junto os irmãos de Campina da Lagoa, lá do Caratuva, não é? E aí nós formamos um grupo grande, graças a Deus, né? Irmã Maria Helena, juntamente com sua filha, a irmã Thalita, graças a Deus eu lembrei. Muito bem, são bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Quem mais veio de lá? Só vocês, né? Muito bem. E aqui eu estou vendo um moço ali, aquele que é o Gustavo? Gustavo, você é bem-vindo em nome do Senhor Jesus, viu? Sempre bem-vindo. Nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los, não é? Com muito amor, com muita alegria. E temos orado por todos, e lembrando muito do seu avô, né? Irmão Jair. E você sempre vinha com ele, né? Eu sei que os nossos jovens se embaraçam, né? Se embaraçam com os cuidados desta vida, né? Os estudos tiram deles muitas oportunidades, né? Temos dois aqui que estão estudando, mas esses aqui moram bem pertinho ali, então é mais fácil para eles, né? Irmão Mateus e irmão José Munir, não é? Muito bem. Irmão Mateus é irmão do nosso diácono lá, o irmão Júnior. Wagner, né? Irmão e filho. É irmão na fé, né? Irmão Mateus é filho do irmão Júnior, né? Nosso irmão. Muito bem. E o irmão José Muniz é filho do irmão Anderson Lima dos Santos. Tem Santos, né? Santo duas vezes. Muito bem. Cadê a irmã Nina? Escondida aí, irmã. Fica em pé aí, irmã. Isso. Ela disse que é a irmã Nina, não é? Não tem nada de Nina, né? É a irmã Gisele, esposa do irmão Anderson, mãe do irmão José Munir. Deus abençoe a todos vocês. Parece que foi ontem que eu levantei minhas duas mãos, aceitando a Jesus como o meu Salvador.
Parece que foi ontem, né? Mas já se passaram quase que uns 50 anos. E desde então, Deus tem me abençoado grandemente. Eu quero fazer uma leitura sistemática convosco na mensagem desespero. E para isso, quero vossa preciosa atenção. Peço que Deus me ajude, peço que vocês orem por mim, para que eu possa ler na íntegra, né? Como o profeta tem dito. Ele diz assim: agora vamos falar sobre desespero. Agora vamos falar sobre desespero por uns minutos. Em geral, se requer um estado de emergência para fazer-nos chegar ao desespero. No geral, se requer um estado de emergência para chegarmos ao desespero. E é uma pena que tenha que ser assim. Porém, os seres humanos são tão preguiçosos mentalmente que se necessita de emergência, algo que chegue subitamente. E quando assim sucede, então chegam a um estado de desespero. Porém, a verdade é que ao estar num estado de desespero, isso mostra a verdade do que você é. O desespero mostra de que material você foi feito. E, em geral, esse estado tira de alguém tudo de bom que tem por dentro. Esse estado de desespero tira de alguém, tira das pessoas tudo de bom que ele tem por dentro. Na hora da morte, quando alguém sabe que está morrendo, trata de confessar as coisas que tem guardado como segredos por toda a vida. Fala uma palavra com cada respiro na hora da morte, não é? Fala uma palavra com cada respiro. Por exemplo, leva isto e corrige-o. Anda, por favor, e faça isto. Isso é em desespero. Deveriam haver feito isso muito antes e não esperar até chegar essa hora de emergência. Fará certas coisas por mim? A emergência produz o desespero, quando deveríamos fazer a coisa sem emergência. Dá vontade de parar aqui e comentar, não é? Não, deixa para amanhã. Amanhã eu faço. E vai deixando, e quando chega na hora da morte, quando a morte está subindo pelas mangas da camisa, aí o fôlego está curto, não é? Então fala uma palavra em cada respiro. O profeta diz, é uma pena, né? Não deveria ser assim. E agora encontramos nesta noite que estamos tomando os símbolos da Páscoa. A Páscoa foi tomada num tempo de emergência, num tempo de desespero. A escritura que nós lemos em Êxodo, capítulo 12, está nos falando desse dia da Páscoa. Você pode ver isto em Êxodo, no capítulo 12, que diz, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos,
os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A comeram em desespero. Eles haviam visto a grande mão de Deus e todas as suas maravilhas. Logo haviam passado debaixo da mostra do sinal. Estavam tomando a comunhão em desespero, porque sabiam que, nesse tempo, estava Deus a ponto de deixar o juízo cair, e era um tempo muito perigoso. Amém? Era um tempo quando todo homem estava se examinando, porque a palavra do profeta não havia falado nenhuma só vez, ou melhor, falhado nenhuma só vez. Havia provado ser verdadeira. O que dizia sucedia perfeitamente, tal como o dizia. A coluna de fogo todavia estava presente. E logo o profeta havia anunciado que Deus somente passaria por alto as casas onde estivesse o sinal sobre a porta. E foi em desespero. Imagino que quando os meninos viram essas asas negras descerem do céu como fumaça, caindo sobre a cidade, e gritos em todas as casas, os meninos seguramente se aproximaram dos pais e lhes perguntaram: está seguro que estamos sob o sinal? Meu Deus. Logo ele podia sair à porta e olhar ali sobre os dois portais e sobre o umbral e dizer: filho, temos feito segundo sua palavra. Papai, lembra-te que sou teu primogênito e estás bem seguro? Estou seguro, porque isto é segundo o que o profeta nos tem dito, e ele tem a palavra do Senhor. Nos declarou que Jeová disse: quando vir o sangue, passarei de vós. Tome cada um cordeiro. Agora eu lhes tenho reunido a todos meus filhos, e sei que tu és o meu primogênito, e esse é o que está morrendo em todas aquelas casas. Porém aqui está o sangue, e isso foi segundo o assim diz o Senhor. Por isso te digo, filho meu, repousa com segurança, porque Deus tem feito a promessa. Amém. Porém, papai, por que tens os sapatos nos pés? Por que tens o cajado na mão? Por que tens o pão numa mão e o cordeiro na outra? Para que são estas ervas amargas? Por que as estás comendo? Por que estás suando? Eles estavam comendo em desespero, né? Filho, a morte está a ponto de cair. Veem vocês? Isso foi num tempo de desespero. Agora creio, profeta dizendo, creio que os dias em que estamos vivendo deveria fazer com que a igreja entre completamente em desespero. Creio que desde que foi pregada a mensagem desta manhã, ele havia pregado sobre o sinal, a qual veio de Deus, não de mim, porque creio que isso deveria haver feito com que a congregação completa entrasse em desespero. Já temos brincado demais, já temos assistido à igreja por muito tempo. Agora temos que fazer algo. Como é que podemos ver os sinais e maravilhas operados em outros sem que cause um efeito em nós? Deveria
causar um estado de desespero para que tomemos uma atitude definida diante de Deus. Os sinais de sua vinda deveria sacudir a esta congregação completamente. Já temos lido todas estas coisas da mesma palavra. O Espírito Santo tem dito, por exemplo, vá a tal lugar e tal coisa sucederá. Não nos diria qual seria a coisa, porém sucederia. Vamos a tal lugar e sucede exatamente dessa maneira. Os jornais anunciam, as revistas o publicam e até mostram a fotografia. Logo voltamos aqui e vemos aqueles mistérios tão extraordinários que estavam escondidos na Bíblia, os quais são abertos num campo novo que nem sequer sabíamos que existia. E tudo harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Logo, à conclusão de cada mensagem, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente ante as pessoas e ainda se tem deixado fotografar várias vezes. Temos visto isto operando, mostrando que não é obra de um homem, não é somente algum pregador, não é certa congregação, porém é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo do Senhor Jesus Cristo. Porém agora está morando no corpo de sua noiva. Isso deveria nos levar ao desespero. Todos aqueles israelitas que viram a mão de Deus nesta noite da comunhão, eles tomaram em desespero porque sabiam que algo estava por suceder. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão de noite e levará a sua noiva. E só pensar que alguém desapareça de repente, até poderiam ser alguns membros de nossa própria família, e nós hajamos ficado atrás, isso nos deveria levar ao desespero, para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados atrás. Se há uma coisa que anelo, Senhor, é não ficar para trás. Amém. Leitura sistemática da mensagem desespero. Agora, amados irmãos, o Velho Testamento era uma sombra do Novo Testamento. Tudo aquilo que aconteceu ali era uma pré-figura do que está acontecendo aqui. Agora nós vamos tomar a mensagem redenção pelo poder. E vamos ouvir o profeta de Deus falando conosco a esse respeito. Está faltando alguma coisa aqui para mim. O irmão vai ali e pega para mim um pedacinho de papel higiênico. Pensei que eu tinha aqui no bolso, mas não tenho. Que Deus, que o Espírito Santo possa
continuar movendo-se em nossa vida e dando-nos mais entendimento para que possamos compreender o tempo, o dia e a hora em que nós estamos vivendo e o que é que nós precisamos fazer. Que não haja nenhuma negligência, que ninguém venha esperar que chegue uma emergência para entrar em desespero. E nós sabemos que o desespero traz Deus em cena. O desespero traz Deus à cena. Agora melhorou um pouco. Não muito, né? Deveriam fazer umas literaturas com as letras maiores. Esta é a mensagem: redenção pelo poder. O profeta de Deus mostra para nós que o julgamento havia caído. Aquelas pragas que Deus falou através de Moisés. Então, os julgamentos já haviam caído. Porém, agora, o último julgamento estava para cair. Deus ia cumprir sua palavra ao pé da letra. É o que ele sempre faz, porque ele é Deus e ele precisa velar por sua palavra para continuar sendo Deus. Deus vela por sua palavra e Deus trata a sua palavra de uma maneira severa. Então, amados, todos aqueles julgamentos passados, aquelas pragas que foram deferidas sobre o Egito, foram um sinal perfeito, um tipo perfeito dos julgamentos que estão para cair agora. Lá era uma sombra, aqui é o real. Então, aquelas pragas que caíram sobre os egípcios, o profeta está dizendo para nós que era um tipo perfeito dos julgamentos que estão para cair agora. Eu creio que uma grande parte dele tem caído e está caindo e vai piorar cada vez mais. Se você observar, antes do julgamento cair, o profeta diz: agora os ministros podem discordar comigo nisto, o que não tem problema. Mas antes que o julgamento começar a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel a Gósen. Deus tinha um lugar preparado para o seu povo, os israelitas. Antes que o julgamento caísse, Deus levou o seu povo a Gósen. Meu Deus! Eles estavam em Gósen e nenhuma praga caiu sobre eles. Um tipo perfeito da igreja, hoje, a noiva, que será tirada daqui da terra antes da grande tribulação. Antes que o juízo de Deus venha sobre este mundo, através da grande tribulação que está profetizada, assim como Deus levou Israel a Gósen, aonde não caiu nenhuma praga, Deus vai levar a noiva para as bodas do Cordeiro. Amém. E esta hora está se aproximando. Agora vemos que a última praga que assolou a terra do Egito foi a morte
dos primogênitos. Até então, Faraó, o rei do Egito, tinha o seu coração endurecido. Moisés chamava uma praga. E quando o rei, com o seu povo, com os egípcios, eram molestados com aquela praga, então ele pedia para Israel, melhor, para Moisés tirar aquela praga. O coração do rei amolecia um pouquinho, né? Tira essas pragas de nós. Mas tão logo Moisés tirava aquelas pragas, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo de Deus sair. Porém, agora, Deus anunciou a morte dos primogênitos, desde o primogênito dos homens até o primogênito dos animais. Então Deus pediu que Moisés e Arão dissesse para a congregação de Israel que guardasse um cordeiro até o 14º dia, e no 14º dia, aquele cordeiro seria morto no tempo do entardecer. No tempo do entardecer. E esse é o entardecer das eras. Estamos vivendo a última era, que é a era de Laodiceia, a 7ª era da igreja. E no finalzinho dela, e as coisas que estão profetizadas, que aconteceriam nesta era laodiceana, têm acontecido. Para mim não está faltando nada, exceto a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo tem se cumprido. Leia lá em Apocalipse capítulo 3, o que a Bíblia fala a respeito desta era laodiceana. Ela diz que é rica, é abastada, não tem falta de nada, não é isso? E esta era botou Jesus Cristo para fora da igreja, a ponto de ele estar batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E fez uma promessa dizendo: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu Pai, ou melhor, se assente comigo no meu trono, como eu me assentei no trono de meu Pai. Então, amados, tudo que foi profetizado que aconteceria nessa última era tem acontecido. E o profeta diz assim que esta era laodiceana é uma das maiores de todas as eras da igreja. Porém, é a era mais difícil de lutarmos contra o pecado, porque o diabo tem vindo em nome da igreja. Ele tornou-se religioso também. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Então, na última praga que assolou a terra do Egito foi a morte dos primogênitos. O último inimigo que vai assolar a igreja, agora neotestamentária, é a morte espiritualmente falando. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos assimilar um pouquinho o que está acontecendo. Nós não estamos contra a quem quer que seja, nenhum indivíduo, mas estamos mostrando a realidade da palavra. Lá foi a morte dos primogênitos, desde o homem até os animais. Porém, aqui é a morte espiritual da igreja. Meu Deus! São Mateus capítulo 13, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas principalmente no versículo 13, o Senhor Jesus diz: eles ouvindo não ouvem, e vendo não veem. O que está acontecendo? Eles ouvindo não ouvem,
e vendo não veem. Estão mortos espiritualmente. O que Deus tem feito através desta mensagem aqui na nossa nação, desde a década de 70 até esse tempo presente, olha, o Espírito Santo sacudiu as igrejas, até mesmo aquela que dizia, não, nós não ouvimos rádio. Acho que eles pensavam que o rádio é a marca da besta, né? Nós não usamos rádio, nós não usamos televisão, né? Até eles foram balançados, foram sacudidos. Porque eu batizei alguns da igreja cristã do Brasil. Então, amados, estão lendo a mesma Bíblia que nós estamos lendo. E o que estes programas de rádio e agora mensagem através da televisão têm feito? Cumpre-se aquilo que Jesus falou, eles ouvindo não ouvem, vendo não veem. Paulo disse aos Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos espiritualmente. A última praga que vai assolar a igreja agora é a morte espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isto agora. Após muitos grandes reavivamentos e evangelistas passarem pela terra, e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando da igreja, está piorando o tempo todo. Piorando o tempo todo. Os seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entende, e, no entretanto, chamando a si mesmo de cristãos e dizendo estar certos. É isso verdade? Será que o profeta estava dizendo demais? Não, ele falou a realidade, a coisa já tinha começado lá. E agora, nesse dia em que nós estamos vivendo, piorou muitas vezes mais. A Bíblia ensina uma coisa, porém a igreja ensina outra. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem, e, no entretanto, chamando a si mesmo de cristãos e dizendo estar certos. Ser cristão significa ser como Cristo. Amém. Ser cristão significa ser como Cristo. O apóstolo São Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Isso é que é ser cristão. Porque a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amém. Nós lemos aqui o profeta dizendo que ninguém quer se perder. Todos querem estar com Deus. Todos querem ser salvos. Mas não queremos aceitar a provisão que Deus tem feito para nos salvar. Mas o profeta está dizendo, ser cristão significa ser como Cristo.
não estar em não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Não estar em lugar algum que você não gostaria de ser encontrado por Cristo na hora de sua vinda, em outras palavras. Não dizer nada que você não desejaria estar dizendo quando Cristo vier. Não fazer nada que você não deseja estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. O que diz a Bíblia? Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. É claro, você está aqui na terra, você tem que pensar nos seus compromissos. É verdade. Você tem que comer o pão de cada dia através do suor do seu rosto. Mas pensar mais nas coisas celestiais, pensar mais na nossa nova moradia, aleluia, porque nós não estamos sonhando, nós não estamos delirando, nós não estamos com amnésia. Nós sabemos que naquilo que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. É 1 João 5, versos 20. Então veja bem, não estar em lugar algum que você não gostaria de estar quando Cristo viesse. Que tal? Quando chegar a hora da vinda de Jesus, alguém está diante de uma televisão assistindo uma novela, deleitando-se ali, alimentando a carne, não é? Na linguagem do índio, alimentando o cão negro. E ele fica robusto. Meu Deus, que tal outros lá, em outros lugares, fazendo coisa que ele não faria se ele soubesse que Cristo viria naquela hora. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Não dizer nada, não dizer nenhuma palavra que você não desejasse estar dizendo, falando mal de um do outro, falando mal do irmão, falando mal da igreja, falando mal do vizinho, e Cristo chegar ali, que vergonha, né? Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada. Porque o profeta de Deus tem nos ensinado que somos criadores de atmosfera. E até mesmo em nossos pensamentos nós criamos atmosfera. Por isso Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher e a cobiçá-la no seu coração já adulterou com ela, porque ele criou uma atmosfera. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com o seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário, centralizado em Cristo. Amém. Andemos na luz, como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda a injustiça. Isto é para todos. O profeta diz para os metodistas, batistas, e todos nós juntos, nos torna todos um nele. Então, amados irmãos, a morte foi a última praga que caiu lá no Egito. A morte dos primogênitos. E a última praga que está caindo sobre a terra
nesse finalzinho desta era laodiceana, é a morte espiritual. As pessoas estão com suas consciências cauterizadas. Não importa o que você mostre para eles, o que a Bíblia está dizendo. Eles aceitam o que a igreja está dizendo. Eu disse ontem, num culto que tivemos lá, num lugarejo por nome de Bem TV. Temos uma família de irmãos cristãos ali. Eu disse assim, eu faço ideia quantas idolatrias está existindo nesta hora lá no Nordeste. Se o São João pudesse falar alguma coisa, ele viria e dizia, para com isso. Para com isso, adora a Deus. Faça alguma coisa para o seu Criador. Eu não fiz nada para vocês, afinal de contas, o que foi que João fez? Anunciou a chegada do Messias, né? João Batista fez isso. Amados, olhando para estas coisas, que tipo de crente nós devemos ser? Visto que nós estamos de posse desta tão desejada salvação, dessa tão desejada vida eterna, porque sabemos que essa vida que nós estamos vivendo agora é uma vida passageira. O profeta diz, todos nós estamos rumo à eternidade. E temos esse tempo de vida para fazermos a nossa escolha, por qual das duas estradas vamos caminhar. Temos esse tempo de vida para fazermos a nossa escolha, e a nossa escolha determinará o nosso destino eterno. Agora, se reconhecemos o que Deus tem feito por nós, amados, eu creio, nós faremos o melhor que nós pudermos a Ele. Ele deu a sua vida para salvar a nossa vida. Ele derramou o seu sangue para remir os nossos pecados. E através disso ele nos deu esta promessa de um céu, de uma eternidade, de uma vida sem fim. Não mais envelhecer, não mais morrer, não mais adoecer, não mais nenhuma lágrima, não mais nenhuma despedida. Oh, amados, e esse Deus que criou esse grande universo que nós podemos ver, esse Deus que tem nos dado o privilégio de estarmos aqui, gerado através de nossos pais. Estamos vivendo aqui nessa última era para ouvir esta mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus. Então esse Deus que é criador de todas as coisas, que é o autor da nossa vida, tem prometido uma outra vida, uma vida nova. Paulo diz, quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, há um edifício preparado, não por mãos, no céu. Amém. E nós estamos de posse disto. Deus abriu o seu entendimento, te revelou a sua palavra, e Ele fez isso por você, sabe por quê? É porque Ele te anteviu, antes da fundação do mundo, através de sua presciência, Ele te predestinou, e colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro. Não era Deus abandonando as outras pessoas, é Deus sabendo quem seria e quem não seria, quem creria e quem não creria. É verdade, nada surpreende a Deus.
Então dê glórias ao Senhor. Dedique a sua vida a Ele. Faça tudo com gozo, com alegria, não murmure. Tome a sua posição no posto do dever. Nós ouvimos uma frase: faça do seu dever um prazer. Faça do seu dever um prazer, com gozo, com alegria. Bondoso Pai, damos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor veio ao nosso encontro através de um mensageiro profeta. Como o Senhor nos prometeu em sua palavra, dizendo: em verdade o Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Como somos agradecidos, ó Deus, porque reconhecemos que não temos nenhum mérito. Sabemos que isso é a graça, a soberana graça do Senhor, que tem nos alcançado, tem nos salvado e tem feito de cada um de nós o que somos. Continue conosco, Pai. Continue conosco. Sabemos que o tempo está findo. O Senhor poderá vir a qualquer hora. Não sabemos o dia e nem a hora, porém nos ajude a estarmos preparados. Oramos pedindo estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém.